mais um episódio das Palavras Cruzadas. O meu nome é Samuel. Estou aqui com o nosso irmão Adriano, que é a sua primeira vez aqui nas Palavras Cruzadas, e vai ser uma bênção para nós podermos usufruir da sua experiência, do seu estudo da Escola Sabatina. Espero que ele também se sinta bem connosco. Vamos começar aqui por fazer uma pequena oração, que eu vou dar a oportunidade ao Adriano de a fazer, e já seguimos para a lição. Oremos então. Senhor nosso santo, nosso bendito e poderoso Pai, mais uma vez queremos te agradecer pela oportunidade que temos de estar aqui diante da tua presença, Pai. Queremos te pedir que o Senhor abra o nosso coração para que possamos, meu Pai, estarmos mais uma vez conectados contigo, meu Pai, estudando o livro de Salmos, este livro poderoso, para que possamos, meu Pai, ligar o nosso coração a ti, meu Deus, para compreendermos mais uma vez a mensagem maravilhosa que o Senhor tem para nós neste momento. Esteja com tudo, meu Pai, abençoe a vida de cada um dos teus filhos, é o que nós te pedimos e rogamos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, caro Adriano. Vamos falar um pouco aqui sobre esta lição, continuando aqui no livro de Salmos. Temos estado aqui a estudar várias temáticas do livro de Salmos. Nós no livro de Salmos podemos encontrar tanto agradecimentos, como louvores, como momentos tristes, orações de súplica. E esta lição não é uma exceção. Tens estado a encontrar conforto nestes Salmos, Adriano? O que é que tens estado a achar destas lições? Olá a todos, não é? Quero agradecer a oportunidade aí de vocês terem aberto eu para compartilhar aí um pouquinho dessa experiência que nós estamos vivenciando, como o próprio Samuel já disse, não é? O livro de Salmo, que é um livro muito abençoado para todos aí que conseguem ler e absorver um pouquinho, não é, Samuel? De cada frase que tem ali, de cada versículo. Eu mesmo este ano consegui aqui no meu lar, né, junto com a minha família, cada dia ler um capítulo do Salmo. E como você estava dizendo, Samuel, a gente vem na lição da Escola Sabatina desse trimestre, tendo um encontro real com Deus. Isso é muito importante, né? Cada lição que nós estudamos durante cada dia, durante cada semana, a gente vê aí que, através do livro de Salmos, que foi escrito propriamente, né, pelo próprio Davi, nós vemos aí o encontro de Deus, coração com coração, não é? A cada episódio aí que nós estamos estudando junto. E trazendo aqui para a lição, Samuel, como você propriamente disse, que tem como título Cantando o Cântico do Senhor numa Terra Estranha. Supostamente, quando vem logo à tona esse tema para nós ficamos assim, não é? Ora, por quê? Por que surgiu à tona este tema assim, tão repentinamente? E olha que interessante aqui, Samuel, o versículo áureo da semana vem dizendo assim: como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? E é muito interessante aí no Salmo capítulo 137, no versículo 4, a gente já logo com este verso áureo, a gente já consegue abrir uma chave para muitas dúvidas que surgem neste momento, não é? Não sei se você já conseguiu ver um pouquinho aqui, Samuel, na primeira lição aqui, a introdução, do que foi falado a respeito do que o povo estava passando naquele momento. A gente vê aqui que o povo estava passando por um sofrimento, não é? Na lição anterior, na lição 4, a gente teve explanando um pouquinho a respeito de que Deus ouve e livra o seu povo, não é? A gente vê que é importante o povo reconhecer, o povo clamar, o povo pedir a Deus de todo o coração, não é? Pelo sofrimento que está passando. Interessante que a gente vê aqui, não é? Que muitas vezes, por outras palavras, não é? O salmista responde à ausência percebida de Deus, assim como também a sua presença. Então, muitas das vezes as pessoas, até mesmo propriamente o povo de Israel, quando estava passando por aquela situação, que eles foram levados cativos, não é? Esse episódio vem sido lembrado aí pelo povo da Babilônia. E naquele momento, os que estavam levando eles cativos pediram para que eles cantassem um louvor naquele momento. E aqui a gente fica pensando, né, Samuel, na nossa própria vida no dia a dia. Como que a gente consegue louvar a Deus? Como que a gente consegue dizer, como nós sempre falamos, né, uma frase muito é ter sempre um cântico no coração, em meio a todas as advertências que nós passamos no dia a dia, né, Samuel? O que você acha aí? É um pouco difícil, não é?
Realmente eu acho que esse é o momento-chave da vida do cristão, em que ele consegue, em meio a todas as adversidades que vai encontrar na sua vida, todas as rasteiras que vai apanhando da sociedade, todos os desânimos, as perdas que ele passa, perdas familiares, todo o tipo de perdas, como é que no meio destes momentos ele pode continuar a louvar a Deus, e como é que nesses momentos, como nós conseguimos encontrar nos Salmos, nós vemos que o salmista, em meio a momentos de adversidade, ele não procura refúgio noutro tipo de situações. O refúgio do salmista continua sempre a ser Deus, e Deus continua sempre a ser a prioridade. Não importa o quão baixo e o quão nós encontramos aqui em alguns destes salmos que lemos durante a semana, o salmista a dizer que ele estava quase aos pés da cova, que ele era como uma relva que murcha, que já não havia esperança, que ficou sem amigos, mas no entanto sabemos que ele continua a depositar a sua esperança em Deus, não é? Em que não está num completo desespero, existe uma esperança no seu coração. E no fundo o que nós procuramos responder, e é a dúvida que surge muito no coração das pessoas, é como é que é possível nós mantermos uma vida de fé numa terra, pondo por outras palavras a expressão de uma terra estranha, numa terra onde Deus não é prioridade, numa terra onde as pessoas que praticam iniquidade continuam a prosperar, numa terra em que o castigo de Deus não é imediato, numa terra em que nós, ao louvarmos a Deus e ao guardarmos os seus preceitos, parece que somos pessoas que estamos a ir contra a maré, parecemos às vezes uns parvinhos, por assim dizer. Como é que nós conseguimos manter esta fé durante toda a vida numa terra que não considera Deus como prioridade? E eu acho que é isto que esta lição desta semana tenta explicar um pouquinho. Não achas? É exatamente isso, Samuel. E é muito importante que, por mais que tudo isso aconteça na vida do povo, não é? Sempre tem aquelas pessoas que, em meio a todo o povo ali, aqueles que têm aquela confiança certa no coração de que algo vai acontecer ali, não é? No caso do Asaf, que quer ver o Senhor reverter toda a destruição. Então, por mais que tudo aquilo esteja acontecendo na vida do povo, trazendo para nós nos nossos dias, não é? Nós ainda assim, acima de tudo, por mais que seja difícil, nós temos que ter a esperança, não é, Samuel? E já entrando aqui na lição de domingo, os dias do mal, nós podemos ler aí no livro de Salmos, no capítulo 74, Salmos no capítulo 74, e vem trazendo assim para nós no versículo 18 até o 22. Olha que interessante. Lembra-te disto, o inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues a rapina a vida da tua rola, nem te esqueças perpetuamente da vida dos aflitos. Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado o oprimido. Louvem, olha que interessante essa parte aqui, ó. O teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Olha que interessante aqui, não é, Samuel? Ele vem dizendo aqui que por mais que tudo isso esteja acontecendo, não é? Por mais que venham assombrar o nosso lar, a nossa família, venham devastar a nossa casa, venham levar-nos cativos, não é? Ainda assim, nós devemos estar louvando ao Senhor. E muitas das vezes, não é? Somos desafiados a isso, não é? Cadê aqueles que adoram ao Deus verdadeiro? Onde está aquele que todos os dias estavam felizes, tocando as harpas, tocando a flauta, o aduf, todos os instrumentos, não é, que adoram a Deus? Muitas vezes nós somos desafiados, não é, Samuel? Justamente nesse quesito. Exatamente. E é muito interessante porque é fundamental nós percebermos que o cristão não está alheio aos perigos deste mundo, às maldades deste mundo, e é triste dizer, mas é muito, muito pelo contrário, nós até estamos mais propensos a sofrer as injustiças da sociedade,
por tentarmos fazer aquilo que acreditamos ser correto, nós somos muitas vezes mais desafiados do que certos colegas nossos de trabalho ou em outros campos da nossa vida. É importante nós termos essa noção, e é isso que a lição de segunda-feira nos traz. Nós temos aqui os Salmos 41, em que podemos ler um pouquinho aqui estes 4 versículos, 41, 1 a 4, que diz assim: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra, não o entregará ao desejo dos inimigos. O Senhor o susterá em seu doleito de enfermidade e de doença e o restaurará. Eu disse: misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. É importante nós aqui analisarmos no versículo 4, existe realmente o reconhecimento em que aqui o salmista pede a cura de Deus, mas primeiro ele já reconheceu que é um pecador, certo? E é muito interessante também lermos aqui e percebermos que aqui o versículo 1, por exemplo, diz: o Senhor o livra em tempos de adversidade. Adriano, tu achas que é verdade que nós não passamos adversidades? Olha, Samuel, justamente neste ponto que você vem falando, ainda assim na lição de domingo, vem dizendo assim que claramente o salmista reconhece que os pecados do povo corromperam o relacionamento do concerto de Deus e trouxeram sobre o povo todas as consequências. Então, como você estava a dizer ainda um bocado atrás, não é? Muitas das vezes são consequências que tanto nós como o povo lá no passado tiveram que enfrentar, não é? Toda ação gera uma reação. Infelizmente, na vida da humanidade é assim, não é, Samuel? Estamos cá na Terra para isto. São escolhas que nos levam a isso, não é? Muitas das vezes o povo passou por situações que eles deveriam escolher, não é? Se fariam o certo ou o errado. Na vida de todos os profetas, de todos os reis que estiveram ali à frente do povo, não foi diferente. E também muitas das vezes, Samuel, nos nossos dias, já respondendo aí, não é? Sobre esses aspectos interessantes que nós podemos destacar. É difícil, na vida do cristão, conseguir enfrentar todos esses desafios com tranquilidade, não passar, não é, pelas turbulências, não querer passar pelo vale da sombra e da morte, que ainda como é dito também, não é? No próprio Salmo, que nós iremos passar por lutas, aflições, não é, Samuel? São momentos difíceis. E olha que interessante aqui, ó. Estando no limiar da morte, o salmista recorda as maravilhas de Deus, a sua terna gentileza, a sua fidelidade e justiça. É interessante, Samuel, que por mais que tudo aconteça, não é? Quer seja as nossas escolhas, quer seja o que o povo sofra, Deus não falha nas suas promessas. Isso é o mais importante de tudo. A promessa de Deus pelo seu povo vai estar sempre lá. Muitas das vezes pode acontecer tantas coisas conosco, né, que nos tirem a atenção daquilo que Deus tem pronto para nós, para cada um de nós. Mas ainda assim, Samuel, eu tenho a certeza de que nós podemos enfrentar tudo isso na palavra viva, não é? Lendo, estudando todos os dias, orando, confiando de que as mesmas promessas para o povo lá no passado são claramente as mesmas promessas que são estendidas para nós até hoje. Mas essa promessa qual é? Essa promessa é a promessa da vida eterna, uma vida com Jesus no céu, uma vida de paz e felicidade com Jesus no céu, e é isso que é importante perceber. É importante percebermos que essa promessa não é uma vida de paz e sossego aqui na Terra, como muitos de nós, se calhar, gostaríamos de dar. Claro que todos nós gostamos de estar em paz, ninguém gosta de sofrimento, mas esta promessa de Deus é uma promessa para nós alcançarmos uma vida eterna e alcançarmos uma vida de paz e alegria no céu com Jesus. O salmista diz aqui: embora sofra, não nega o amor de Deus e sabe que Ele é a única salvação. Estes apelos mostram que o salmista não só conhece o sofrimento, mas que também tem um conhecimento íntimo da graça de Deus e de que os dois não se excluem necessariamente um ao outro. Em resumo, tanto o facto de Deus permitir o sofrimento como a libertação que Ele opera são demonstrações da sua total soberania. É muito como tu estavas a dizer, as nossas vidas aqui estão interligadas e nós tentarmos
debater agora aqui porque é que existe o mal e a injustiça no mundo era um tema que dava para... É um tema para outra altura, mas é importante nós percebermos que realmente as nossas vidas estão interligadas e nós fazemos escolhas e nós sofremos com as nossas escolhas e também com as escolhas das pessoas que estão à nossa volta, e muitas vezes isso vai-nos trazer desafios, vai-nos trazer adversidades, mas nós devemos ter esta certeza que o salmista teve também, e que ele sabia que Deus é a única salvação. Isto não é nada fácil. Não é fácil porque muitas vezes é mais fácil nós estarmos aqui a falar e a comentar isto, mas quando realmente a injustiça e a tristeza batem à nossa porta, se nós não tivermos os alicerces fortes, não é fácil nós continuarmos a falar desta forma e a garantir tudo isto que nós agora conhecemos, não é? Exatamente, Samuel. Você estava falando isso, eu consegui refletir em tudo que nós estamos vivenciando hoje, como tu acabou de dizer, não é? É fácil nós dizermos quando nós estamos na nossa zona de conforto, nós estamos no nosso lar, não estamos passando por dificuldade, pessoas que perdem entes queridos amados, pessoas que perdem os lares, pessoas que perdem tudo, não é, Samuel? A gente consegue ver mais ou menos é o que acontece hoje em dia, o mesmo que aconteceu no passado. Nós, nesse momento, dizemos assim, mas não sabemos o que passa realmente no coração do cristão. E olha que interessante, não é? A pergunta aqui que é trazida para nós, muitas das vezes, quando passamos por esse desespero, na lição de terça-feira. Onde está Deus? E aqui diz assim, no versículo 2 do capítulo 42 de Salmo: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Olha que interessante. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Olha que palavras lindas, não é, Samuel? A Impressionante. gente vê aqui a pessoa que está passando por esta dificuldade, não é? A pessoa que se encontra desesperada, se fazendo essa própria pergunta, não é, Samuel? Onde está Deus? E aqui traz para nós, ainda assim na lição, que em meio a todo o sofrimento, muitas das vezes, isso é o que as pessoas mais perguntam, Samuel. Nós sabemos que hoje em dia, os céticos, pessoas que muitas das vezes não acreditam em Deus, não é? É muito difícil, mas a grande maioria, a gente pode colocar aí 70%, né, na face da Terra, que tem uma crença, sempre se pergunta onde está Deus em meio a tudo isso que acontece. E é frequentemente repetida isso, não é? Algo que surge dentro de nós, do profundo, como nós estamos falando aqui na lição desse trimestre, que é justamente Salmo. É neste momento, Samuel, quando o cristão clama pelo Senhor com esta pergunta, é este momento em que Deus age, sabia? Como nós vemos aqui na palavra. E a pergunta que eu agora lanço para nós refletirmos é: como responde o salmista à aparente ausência de Deus? E os salmos que nos levam a esta pergunta é o Salmo 10, 12, e eu passo a ler depois também os seguintes: levanta-te, Senhor, erga a tua mão a Deus, não te esqueças dos necessitados. E depois o Salmo 22, 1: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu tens sido o meu ajudador, não me desampares nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. E aqui a pergunta que é interessante responder é: porquê é que os salmistas não ficaram calados em face ao silêncio de Deus? Como é que o salmista responde a esta ausência de Deus? E a lição diz-nos: eles acreditam, os salmistas, acreditam indiscutivelmente na oração, porque a oração é dirigida ao Deus vivo e bondoso. Ele continua presente, mesmo quando aparentemente está ausente. Continua a ser o mesmo Deus que nos ouviu no passado e por isso confiam que os vai ouvir agora. É interessante nós pensarmos nisto, porque muitas vezes nós queremos uma resposta no nosso tempo, não é? Nós temos também que entender que Deus não nos responde no nosso tempo, e ainda bem que isso acontece. Ainda bem que é assim, porque acredito que realmente isso ajuda-nos a estarmos mais próximos de um Criador
a termos o temor e não nos afastarmos de Deus, porque realmente se tudo o que nós pedíssemos fosse imediatamente respondido, parece que isso não podia não contribuir tanto para o nosso crescimento. E nós temos que entender isto, que realmente o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus conhece o futuro, conhece o passado, conhece o que é bom para nós, e o silêncio de Deus muitas vezes é a melhor resposta para o nosso crescimento espiritual, que é isso que Deus pretende, não é? Que nós possamos evoluir espiritualmente e tornar-nos pessoas mais próximas de Deus, mais agradecidas e mais fortes na sua fé. Exatamente, Samuel. Muito interessante isso que tu comentaste agora, não é? E o próprio Salmo, no capítulo 37, versículo 7, vem dizendo justamente isso, Samuel. Descansa no Senhor e espera nele. Olha que esperança que a gente busca neste versículo, não é? Ainda esses dias, ainda me recordo um bocado, que existe também um livro, não é? Que o silêncio também fala. E é muito interessante. Eu já assisti também um filme que fizeram, curta-metragem a respeito deste livro, e mostra que muitas das vezes, não é? Mães, e pais e filhos, não é? Que já estão sem esperança, mas o poder da oração que os pais têm, a influência de entregar o coração a Deus, não é? Assim como nós também, não é, Samuel? Por qualquer dificuldade que estejamos vivendo hoje, se nós, como comentaste ainda agora, há um bocado, orarmos mais, nos apegarmos mais com o Senhor, buscarmos mais, sabemos que não é fácil, né? Apenas dizer isso da boca para fora e vivenciar isso na prática, não é fácil colocar isso em questão naquele momento, mas sabemos que isso é crucial para que seja sim atendido, não é? Muitas das vezes o nosso coração ele quer as respostas no momento. Isso é algo humano, não é? Está dentro de nós. Nascemos com esta natureza pecaminosa, infelizmente. E cada vez mais estamos a habituar ao imediato, não é? Exatamente. A juventude, a gente já consegue perceber isso justamente na juventude hoje, né, Samuel? Eles querem tudo num piscar de olhos, no estralar do dedo, que aconteça tudo de imediato. E a vida, infelizmente, não é assim. Sabemos que desde os tempos antigos, os nossos bisavós, os nossos avós, têm de ter a paciência para que as coisas aconteçam. Hoje, por estar tão simples, tão sucinto, tão avançado na tecnologia, não é? Nós achamos que é como a velocidade de um raio, da internet, né, Mbps e tudo mais, mas infelizmente não é assim. O contato com Deus é algo que tem que ser ligado por completo ali, não é fio por fio, vamos se imaginar assim. É um contato que a gente deve ter diário e tem que ser gradativo, não é, Samuel? Não é rápido ali naquele momento e já quero que aconteça. Não, Deus ele quer um contato constante conosco, assim como foi na vida do próprio Davi, não é? Ele precisou ter esse contato com Deus para que ele pudesse entender que tudo o que estivesse passando na vida dele, o que estivesse passando ali na vida do povo, que estava juntamente com ele ali, era algo que o povo precisava, não é? Se arrepender, se entregar, se converter, não é? E então ter aquela promessa concedida, não é? De que tanto eles esperavam, de voltarem para a sua prometida terra que Deus havia prometido para eles. É verdade. Lendo aqui um pouquinho do Salmo 77, 1 a 6, e já avanço para a lição de quarta-feira, diz-nos assim: clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite, estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro, começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo as minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta. Parece aqui que o salmista está realmente inconsolável, não é? E diz aqui que Deus não permite, ele diz, não me permites fechar os meus olhos, tão inquieto que não consigo falar. A lição diz-nos que todo o ser do salmista está lamentosamente voltado para Deus, recusa a ser confortado por qualquer alívio que não venha da parte de Deus. Eu achei esta frase muito interessante, recusa a ser confortado por qualquer alívio que não venha da parte de Deus. Isso faz-nos pensar um pouco que muitas vezes o ser humano busca conforto
em todo o tipo de coisas que não seja um ser divino, né? Busquem conforto em tudo o que sejam coisas materiais, tudo o que seja afeto de outras pessoas. E aqui é curioso ver que o salmista, devido à sua ligação com Deus, sabe realmente qual é o foco da sua vida, e quando ele tem problemas, ele sabe que não adianta ir buscar conforto a bens materiais e a outras coisas, e ele recusa qualquer alívio que não venha da parte de Deus. Acho isso muito interessante. O que é que achas, Adriano? Eu também, Samuel. Tu estás a dizer aí, eu estou conseguindo lembrar de diversas situações que, propriamente antes do salmista, ele foi vivenciada justamente no povo, não é? Que estava ali com ele. E aqui o próprio salmista, ele é encorajado a esperar no Senhor justamente pelo quê? O que os mesmos antepassados passaram, justamente pela fé. A fé é o que nos move, não é? A fé é o que nos dá a certeza do amanhã. E o salmista, ele foi encorajado a isto, não é? De ter essa confirmação de fidelidade e de confiabilidade de Deus, não é? Assim como foi com Jó, que teve também que esperar. Nós sabemos que a história de Jó, por incrível que pareça, não está ali juntamente com o Salmo, mas foi escrito no tempo de Moisés, pelo próprio Pentateuco, não é? E nós vemos que essa história ela é refletida durante décadas e décadas para muitas pessoas, assim, justamente como na própria vida do salmista. E aqui, ó, como você disse aí mesmo, acabou de ler no capítulo 77, no versículo 19, diz assim: as tuas pegadas não se conheceram. Interessante aqui, não é? Que ele reconhece a orientação de Deus. Por incrível que pareça, a situação que ele estivesse vivenciando, o povo estivesse passando ali, não é? Ele sabia que eles ainda assim estavam sendo orientados por Deus. Isso é importante, não é, Samuel, na nossa vida? Quando nós passamos por esses momentos assim, eu falo isso para muitas pessoas, até por experiência própria, nós ficamos, às vezes, sem sentido, sem direção, não sabemos para onde ir, por onde começar, qual atitude tomar em meio a tudo isto. E o salmista reconhece que Deus é o quê? O nosso norte, para onde nós devemos seguir. Ele é revelado escondido, e por isso nós devemos o quê? Sempre estar louvando, não é? Cantando, agradecendo, porque Deus sempre pediu, não é? Que o povo marchasse, que o povo fosse à frente, tocando as trombetas, tocando todos os instrumentos, não é, Samuel? Que isso é muito importante na nossa vida. Mostrar a alegria que nós sentimos em meio a toda a tormenta, em meio a todas as dificuldades que nós passamos. É muito importante ver esses pontos que o próprio salmista vem trazendo para nós aqui. E nós conseguimos refletir na nossa própria vida, quantas dificuldades nós já passamos, não é? E que também pode nos ajudar, através dos exemplos do próprio salmista, a enfrentarmos o dia a dia, as situações, nós, jovens, todas as pessoas que passamos diariamente. É muito importante nós também termos a noção que o facto de nós nos assumirmos como cristãos, o facto de nós dizemos até inclusive que somos adventistas do sétimo dia, a nossa conduta, o nosso caráter no nosso dia-a-dia pode estar a fazer com que as pessoas queiram realmente conhecer mais Deus, ou simplesmente que elas nunca mais queiram ouvir falar sobre Deus, não é? E é muito importante nós sabermos, termos esta noção, que nós podemos estar a levar pessoas para a salvação, ou podemos estar a ser pessoas que contribuem para que alguém possa nunca mais querer ouvir falar sobre Deus. Diz aqui a lição de quinta-feira, e já estamos aqui a chegar ao final do nosso tempo, diz aqui: o salmista é dirigido para o santuário, o lugar do soberano governo de Deus, e foi-lhe lembrado que hoje é apenas uma peça do mosaico e que ele deveria pensar no fim, quando os ímpios vão enfrentar o juízo divino. Mais uma vez, andamos aqui um pouco à volta do mesmo tema, mas é importante nós termos este conforto que o hoje é apenas uma peça deste grande puzzle que se desenrola da história da humanidade, e que o mundo continua a girar face às adversidades que nós vamos ter, e que nós temos que muitas vezes tentar sair da fotografia e tentar conseguirmos ver
ver o quadro todo, conseguimos ver a moldura toda e ver onde é que nós nos encaixamos, para onde é que nós vamos, o que é que nós queremos fazer com a nossa vida. E pronto, é um pouco por aqui. Estamos aqui, não sei se tens alguma coisa mais para acrescentar aqui à nossa lição. Já estamos aqui a chegar ao fim do nosso tema. Se calhar para terminar fazias um último comentário. Sim, Samuel, só vou comentar aqui o último versículo que eu vou ler bem rápido. Salmo 125, versículo 2, eu destaquei esse versículo, acho que ele é muito interessante para nós, que diz assim: assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? Então nós vemos aqui, Samuel, que nós devemos, acima de todas as coisas, por mais que estejamos passando por lutas, por dificuldades, devemos chorar, sim. O choro pode durar uma noite, não é? Mas sabemos que a alegria vem pela manhã. Nós devemos confiar em Deus acima de todas as coisas. É o que o salmista nos convida nesta lição, Samuel. E aqui o salmista, ele vem nos trazendo aqui também que o Senhor os ajudará e os livrará dos ímpios e os salvará por quanto confiam nele. Olha que esperança maravilhosa. Eu acho que, resumindo a lição, é basicamente isso, Samuel. Nós devemos confiar plenamente sempre no Senhor, entregar tudo nas mãos dele, não é? E ter a plena certeza que ele está ao redor daqueles que amam, temem e também, mais interessante, não é? Louvam ao Senhor acima de todas as coisas. Amém. Que essas possa ser a nossa experiência e a experiência de todos aqueles que nos acompanham. Obrigado por estarem connosco. Encontramos-nos noutra altura para viver mais um episódio das Palavras Cruzadas. Até lá, fiquem bem.